Vamos abrir nossas Bíblias? Nesta manhã, abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos em Atos, capítulo 13, do primeiro versículo em diante. Nós temos duas perguntas a serem respondidas nestas duas palestras, de ontem à noite e hoje pela manhã, com este subtema, o Espírito Santo e as missões. E a primeira pergunta seria: qual o relacionamento, este macro relacionamento entre a pessoa do Espírito Santo e a obra missionária? E nós falamos que este relacionamento, ele é definido pela essência da função do Espírito Santo na igreja, a essência da função do Espírito Santo no mundo e a conexão histórica entre os avivamentos históricos e os movimentos missionários. Então, basicamente, nós tentamos responder de forma um pouco breve essa pergunta ontem à noite. E a pergunta que nós tentaremos responder nesta manhã será: quais são os critérios de envolvimento de uma igreja com a obra missionária segundo a ação do Espírito Santo? Quais são os critérios para uma igreja cheia do Espírito Santo se envolver com a obra missionária, com a obra de Deus? E para isso nós vamos ler então Atos capítulo 13. Nós podemos ficar de pé por mais um momento e lermos estes versículos. Em Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3, todos juntos. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E o livro de Atos, ele é um livro, podemos chamar de um livro teocrático, um livro que foi escrito primeiramente para nos provar que Deus, ele está no controle de todas as coisas. A impressão que nos dá ao lermos este livro é que ele foi escrito para demonstrar à igreja do Senhor Jesus que Deus controla a nossa história, que não há nenhum detalhe da nossa vida, nem do macro-universo, nem nenhum detalhe particular meu e seu, que está fora não apenas do conhecimento de Deus, mas também do poder e do controle de Deus. O Deus exposto aqui no livro de Atos não é um Deus que conhece o rumo da nossa história, é um Deus que conhece e que controla o rumo da nossa história. Deus não apenas está aqui inteirado das coisas pelas quais passam a igreja, Deus está governando essa sinfonia, esta vida da igreja e a expansão do Evangelho do Reino nesta obra missionária. Nós vamos ver isso de maneira bem emblemática aqui no capítulo 13 de Atos, Deus controlando a obra missionária. Este livro de Atos é, portanto, um livro teocrático, podemos chamá-lo assim. Sem dúvida, é também um livro fidedigno, porque foi também escrito para nos mostrar, nos convencer que Deus cumpre as suas promessas. E nós cremos nisso, não é verdade? Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. E esse silogismo, ele vale também de maneira negativa. Se Deus, ele é aquele que cumpre tudo o que ele prometeu, ele não cumpre o que ele não prometeu. Então, muitas vezes podemos esperar de Deus ações de Deus, manifestações de Deus não prometidas por Deus. E Deus não as cumprirá, não são suas promessas. Mas Deus cumpre as suas promessas e, portanto, o livro de Atos começa logo, então, no capítulo 2, com a descida e a habitação do Espírito Santo de maneira mais enfática a preparar essa igreja para a evangelização e expansão do Evangelho. Logo no capítulo 2, o Espírito Santo chega como cumprimento da promessa feita pelo Senhor Jesus. Então é um livro teocrático, escrito para nos mostrar que Deus controla a nossa vida, a sua igreja e a expansão do Evangelho, a obra missionária, e é um livro também fidedigno, que Deus cumpre então todas as suas promessas. Por que não falar que também é um livro existencial? Ou seja, é um livro histórico, é também um livro doutrinário, porque possui doutrinas básicas para conduzir a igreja à vontade de Deus, e é um livro existencial porque ele não se
se prende apenas a verdades que aconteceram no passado, mas trata a respeito de uma igreja que existe, que sobrevive até o dia de hoje. Então, essa igreja que nasceu no Novo Testamento, essa igreja do livro de Atos, do primeiro século, não é uma igreja que teve um tempo de validade prescrito logo no primeiro século, mas uma igreja que continuou a sua caminhada e está presente hoje. Nós somos esta igreja, portanto é um livro que tem a ver com as perguntas que nós fazemos hoje, em nossas vidas, em nosso contexto, em nossa sociedade, e tem a ver com Deus que responde a essas perguntas. É um livro teocrático, é um livro fidedigno e é um livro, portanto, existencial, que tem a ver com os nossos questionamentos de hoje. Porque quando nós falamos sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, nós usamos ontem, alguém me perguntou o verbo empoderar, capacitando com poder, a tradução aí mais literal do inglês, mas é usado hoje mais em projetos sociais. Antropólogos, sociólogos já usam esse empoderamento social. Mas essa igreja, esse Espírito Santo empoderando, capacitando com poder a igreja do Senhor Jesus para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, nós temos que pressupor que este Evangelho tem que ser pregado de acordo com a realidade mundial e social na qual nós vivemos. A realidade mundial e social de 2000 anos atrás era bem diferente da realidade mundial e social hoje. Hoje nós vivemos uma época filosoficamente bastante diferenciada. Hoje este humanismo globalizado, pós-moderno, no qual nós vivemos, é marcado por elementos filosóficos que estão aí impregnando a nossa mente, os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos, expectativas de vida também. Entram nas nossas escolas, convencem os nossos filhos, entram em nossas casas e também nas igrejas. Uma das marcas dessa época humanista na qual nós vivemos, essa época pós-moderna, globalizada, é justamente o hedonismo. E o hedonismo é esta força filosófica, social, que tenta nos convencer que nós nascemos apenas para nós nos autorrealizarmos. Nós nascemos para a nossa felicidade individual e particular. E este hedonismo tem matado e retirado das nossas igrejas a teologia da cruz, a teologia do sacrifício, porque no momento em que o crente passa a se convencer, impulsionado por uma teologia talvez extremada da prosperidade, de que ele nasceu e como finalidade maior da sua vida, ele deseja apenas se autorrealizar, então ele nada mais fará a não ser aquilo que vá saciar a sua própria sede de se gerar em seu coração alegria individual. C.S. Lewis nos diz que nós não nascemos para a felicidade, nós nascemos para amar. E John Stott nos diz que nós não nascemos para a alegria, nós nascemos para servir. Então, se nós podemos pregar o Evangelho de Jesus com alegria, devemos fazê-lo. Se nós podemos pregar o Evangelho de Jesus com satisfação, vamos fazer isso. Mas no dia em que faltarem alegria e satisfação, devemos pregar o Evangelho de Jesus por obediência. Porque esta ação hedônica, filosófica, social, que está impregnando as nossas igrejas, é um dos elementos que eu chamo de antimissão. É justamente a antimissão. No momento que a igreja diz, eu só vou pregar o Evangelho, enquanto isso me autorrealizar, então é a antimissão. Há um outro elemento filosófico social, também que talvez possa nos ajudar a definir o conceito de mundo, porque nós vamos falar sobre essa igreja como sal da terra e luz do mundo. Mas que mundo é este? Que sociedade é este? Além do hedonismo, é o narcisismo. E o narcisismo é esta força filosófica que tenta nos convencer que nós somos belos, mas não apenas que nós somos belos, mas devemos ser reconhecidos como belos. Nós não apenas queremos nos achar as pessoas mais importantes do universo, mas nós queremos este reconhecimento também. Por isso aí nós temos essa geração de crentes que só trabalham se estiverem debaixo dos holofotes, das atenções, dos aplausos, se forem bajulados e assim por diante. Eu só trabalho na igreja se o pastor mencionar o meu nome no púlpito. Se o meu nome não aparecer no agradecimento especial no boletim da igreja, eu não trabalho. Há alguns meses atrás eu estava pregando em uma conferência, há 50 anos fazia uma igreja,
e nesse aniversário havia uma conferência missionária, e ali então havia uma mulher que fazia os bolos para aquela igreja nas datas especiais. Toda igreja tem uma mulher que faz os bolos, não é? E essa mulher então, ela fazia aqueles bolos lindos, eram bolos de 3 andares, branco, lindíssimo, um negócio assim fenomenal. E chegou aquele momento que todo pastor detesta, que é fazer os agradecimentos com grande receio de esquecer alguém. E ao final está sentado no primeiro banco aquela mulher, naquela região eles a chamavam a boleira da igreja, a mulher que fazia os bolos da igreja, sentado ao lado daquela mulher, e o pastor fazendo aqueles agradecimentos, citando a longa lista, esqueceu justamente da mulher do bolo. Pecado pastoral, devemos ensinar isso nos seminários, né? Não pode esquecer da mulher do bolo. E aquela mulher amargurada em seu coração, quando chegou o momento da oração final, ela abaixou a sua cabeça, murmurou, mas eu consegui ouvir, e ela disse: ano que vem não tem mais bolo. O que ela estava falando, em outras palavras, é que seu coração está tomado por este narcisismo, esse desejo, esta influência filosófica social, de que nós só faremos a obra de Deus se formos bajulados e reconhecidos para isso. E o Dr. Russell Shedd, ele sempre tenta nos advertir que muitos homens, ministérios e histórias que nos impressionam, na verdade não impressionam a Deus. Então nós devemos aí colocar tudo isso perante o Senhor. Então, nós temos essa época, e vivemos nessa época, neste mundo filosoficamente definido como pós-moderno, com essa ênfase hedônica, esse hedonismo, essa ênfase do narcisismo, e por que não falar também do triunfalismo? O triunfalismo é esta vertente, essa força filosófica que tenta convencer não apenas a igreja, mas a sociedade, o mercado, que o alvo da vida humana é o sucesso. Nós devemos fazer de tudo para ter sucesso, não importa o que armas utilizar, nós queremos fazer acontecer, nós queremos ter sucesso. Então, no momento em que os resultados passam a definir a missão, nós entramos em choque com a palavra de Deus, porque na palavra de Deus a obra missionária não pode ser definida pelo sucesso e pelos resultados visíveis, mas sim pela fidelidade à palavra. Eu vou repetir isso para que fique bem claro, que a obra missionária não pode ser definida pelo sucesso, pelos resultados. A obra missionária precisa ser definida pela própria palavra, com ou sem resultados. Porque nós não procuramos os resultados, nós procuramos a fidelidade ao Senhor Jesus, a palavra de Deus. Se os resultados vierem, louvado seja o nome de Jesus. Se não vierem da forma como nós esperamos, nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus que nos comissiona. Portanto, este triunfalismo que tenta nos convencer que nós precisamos de sucesso imediato e restrito, rapidamente, tem sido aí também mais uma arma filosófica deste trio que eu chamo de a antimissão. E são esses elementos que tentam nos convencer que nós devemos viver, na verdade, para nós mesmos. E alguns falam: Ronaldo, você está definindo o mundo? Eu digo, infelizmente, talvez eu esteja definindo até algumas igrejas hedônicas, narcisistas e triunfalistas. Talvez esteja definindo aqui algumas pregações, talvez esteja definindo aqui alguns movimentos missionários. Mas vamos olhar para Atos capítulo 13, este texto preciosíssimo nos traz algumas verdades, primeiramente gerais sobre o texto. Começa tratando de uma liderança no versículo 1, havia aqui profetas e mestres, portanto, dentre estes, Paulo e Barnabé, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 11, naquelas 5 categorias ministeriais, para facilitação do ministério da igreja, para capacitar a igreja a ser igreja e fazer a vontade de Deus, encontramos aqui 2 categorias prescritas, que são os profetas e os mestres, e aí nós temos algumas pessoas, incluindo este Paulo aqui e Barnabé. Logo no versículo 2, a palavra de Deus diz que eles serviam ao Senhor, e há aqui algum debate sobre quem são eles aqui, se apenas os líderes do primeiro versículo ou toda a igreja, mas o certo é que estes líderes, que eram parte da igreja em Antioquia, eles serviam ao Senhor. O verbo no original grego aqui para servindo eles ao Senhor é leiturgunton, que tem como raiz o leiturgos, que eles serviam ao Senhor como edificadores da igreja de Cristo. É um verbo um pouco raro,
porque este verbo servindo ao Senhor, usado assim abundantemente no livro de Atos e em todo o Novo Testamento, normalmente tem como raiz o doulos, que é servindo ao Senhor como escravo do Senhor Jesus. É o que Paulo utiliza para si mesmo em suas cartas. Ele se refere, Paulo, servo do Senhor Jesus, como doulos, como aquele que serve ao Senhor como escravo. Quando essa raiz não é utilizada para compor o verbo servindo, normalmente a segunda opção é a utilização do termo grego diáconos, servindo ao Senhor não como doulos, não como escravo, mas como diáconos, aquele que serve ao Senhor servindo a igreja, a comunidade. Mas de maneira rara nós encontramos aqui neste versículo 2 que a raiz que compõe o verbo servir não é nem o doulos, não é o diáconos, mas sim é o leiturgos. Eles serviam ao Senhor como leiturgoi, como edificadores, como abençoadores da igreja de Cristo. A ideia aqui é justamente que Paulo e Barnabé eram uma bênção onde eles estavam, uma bênção nessa igreja, e portanto o Espírito disse: separai-me para a obra que eu os tenho enviado. Então nós temos os líderes do primeiro versículo, nós sabemos que eles serviam ao Senhor como edificadores, como estes leiturgoi, como abençoadores na igreja em Antioquia, e enquanto isso acontecia, havia uma postura de busca por Deus nessa igreja. Então eles estavam jejuando e orando, e então disse o Espírito Santo. A expressão eipen, disse o Espírito Santo, é uma expressão tremendamente comum, e ela pode ser usada para um discurso e uma comunicação direta ou indireta. E há exegetas que creem que o Espírito Santo falou diretamente à igreja, e essa igreja ouviu, e alguns exegetas que creem que o Espírito Santo utilizou os profetas e mestres, por isso que eles estão citados no primeiro versículo, e a igreja ouviu a voz do Espírito pelos profetas e pelos mestres. Mas, para a nossa argumentação nesta manhã, o importante é que a igreja ouviu, não havia nenhuma confusão, não havia aqui nenhuma especulação se era ou não a voz de Deus. E esta é uma das marcas da voz do Espírito Santo, não gera nenhum tipo de confusão e nenhum tipo de questionamento. O Espírito Santo falou à igreja, e a igreja unanimemente ouviu a voz do Espírito e seguiu o caminho. John Stott nos diz que essa igreja, ela ouviu a voz do Espírito, e que a voz do Espírito, ela é inquestionável e ela é audível por qualquer pessoa, em qualquer circunstância da vida, mesmo por aqueles que estão na sarjeta espiritual. Porém, que esta postura de busca por Deus, essa sede de Deus, se preparo em oração e jejum, cria então um cenário para que a igreja possa não apenas ouvir, mas obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. O problema aqui, do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista pastoral, não é ouvirmos ou não a voz do Espírito Santo. Quando Deus fala, a sua voz é inquestionável, a sua voz é audível, a sua voz ela é clara. O preparo ou a função do pastor é preparar a igreja para obedecer à voz do Espírito Santo quando ele falar. Muito bem, nós temos aqui também, houve um claro chamado do Espírito Santo para Paulo e Barnabé, no versículo 2, para a obra a que eu os tenho chamado. E esta obra a que eu os tenho chamado era um mundo gentílico. E alguém disse, é um chamado específico. Eu falei, mais ou menos específico. Tudo que não era judeu era gentil, né? Então, era lá 99% do mundo, era um chamado de Deus para pregar o evangelho aos gentios. E Paulo e Barnabé, eles então, com a conivência da igreja, eles foram enviados. A igreja então orou, jejuou e impôs as suas mãos. 3 coisas importantes sobre as quais nós vamos falar. É interessantíssimo notarmos que a pessoa que coordena toda esta ação, no capítulo 13, versículos 1 a 3, é o Espírito Santo. Já notaram isso? É a própria pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fala à igreja, é o Espírito Santo quem convence a igreja a obedecer, e o que a igreja faz é reflexo da obediência da voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá o chamado, é o Espírito Santo quem especifica para onde eles iriam e o que eles iriam fazer. E é o Espírito Santo quem induz a igreja a impor as suas mãos e se comprometer com essa obra missionária. Então, nós vemos aqui de uma maneira bem clara, no contexto da igreja, esse relacionamento entre a pessoa do Espírito Santo e a obra missionária. Paulo e Barnabé, então, queridos, nós vemos que eles saem
e eles pregam o Evangelho. Esse Evangelho seria então pregado por todo mundo conhecido da época, na Acaia, Macedônia, Galácia e na Ásia. O Evangelho de Jesus então ele sai e se espalha através do envio dessa igreja em Atos no capítulo 13. E por diversas vezes, e agora eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, quando o Jaime me contactou e disse: Ronaldo, você poderia falar sobre o Espírito Santo e as missões? Eu logo pensei nesta correlação entre duas palavras que andam de mãos dadas em todo o Novo Testamento e que tem a ver com este envio em Atos 13 e com a ação evangelística de Paulo e Barnabé, que são os termos proclamação do Evangelho, proclamação e testemunho. Quando está traduzindo o Novo Testamento para a língua limon-pelo, lá na África, este fato chamou muito a minha atenção. Sempre que você encontra o termo grego querigma, que é proclamação do Evangelho, você depois ou antes encontra o termo grego martíria, que é testemunho. São dois termos que andam de mãos dadas, estão casados. E especialmente aqui no ministério de Paulo e Barnabé, sempre que eles proclamam, eles testemunham. Sempre que eles testemunham, depois eles proclamam e assim por diante. O termo grego para proclamação é querigma e significa uma comunicação inteligível do Evangelho. É a igreja se organizando, a igreja se estruturando para falar de Jesus de maneira inteligível, de maneira comunicável, de maneira atrativa. São os encontros de casais, o evangelismo na praça, na rua, é o envio missionário, é o aprendizado de uma outra língua, a análise de uma outra cultura, é o trabalho na contextualização, é a comunicação inteligível, intencional, preparada do Evangelho para uma outra pessoa ou para uma outra nação. Esta é a ação querigmática da igreja, é a igreja proclamando o Evangelho. A outra ação, que anda de mão dada então com querigma, é a ação que chamaremos de ação martírica, que é esta ação do testemunho, que é a martíria, o testemunho do Evangelho de Jesus. Não é a igreja falando de Jesus, mas a igreja se preparando ou sendo como Jesus. É a igreja se parecendo com Jesus. Não a comunicação da teologia, é a igreja vivendo aquilo no qual ela crê. Não é a igreja pregando de maneira audível a palavra, é a igreja tendo testemunho de que ela ama o Senhor Jesus, tem vida santa e comprometida com a palavra de Deus. Então, por um lado, a igreja sai e fala de Jesus, por um outro lado, a igreja vive Jesus e tem o caráter de Cristo. É impressionante para mim que estas duas ações, esses dois conceitos precisam andar de mãos dadas. E talvez um dos equívocos na igreja evangélica mundial hoje seja nós desassociarmos essas duas ações. Porque eu tenho visto algumas igrejas que são tremendamente querigmáticas, igrejas especialistas em pregar o Evangelho. Sabem organizar um canal de televisão, sabem organizar um programa na rádio, colocar a igreja na rua, fazer programas para evangelizar casais e preparar o contexto da igreja para atrair pessoas. Essa igreja é uma igreja tremendamente querigmática, mas muitas vezes não é martírica, não tem um caráter de Cristo, não tem santidade ao Senhor, não tem compromisso com Deus, não tem uma vida santa. Outras igrejas que a ênfase é o outro extremo, igrejas que enfatizam a necessidade de vida com Deus, de vida santa, de piedade, compromisso com a palavra, ouvir a palavra, devemos ter íntima comunhão com o Evangelho e com o Senhor Jesus. Há igrejas que estão desassociadas do movimento missionário, não pregam a palavra, não falam de Jesus, não fazem o reino de Deus avançar. Então, queridos, esses dois extremos, ao meu ver, eles são extremos perigosos, porque eles não resumem a vontade de Jesus para a sua igreja hoje. Porque eu estou convencido de que na mente de Cristo, a igreja que ele tinha em sua mente era uma igreja ao mesmo tempo querigmática, falava do Evangelho com intencionalidade, com capacidade, com habilidade, mas ao mesmo tempo martírica, que tinha piedade, tinha vida com Deus, procurava a santidade do Espírito Santo em sua vida e tinha compromisso com a palavra de Deus. Então essa igreja querigmática e martírica parece-me que seria então a igreja dos sonhos, então a mente do nosso Senhor Jesus aqui no livro de Atos, por essa conciliação entre os dois termos e em todo o Novo Testamento. Nós podemos rapidamente, quem sabe, abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24,
rapidamente, apenas para citarmos um texto. Para ganharmos tempo, não vou citar os outros, apenas um texto, onde nós encontramos essa conciliação terminológica, exegética e eclesiástica também, esses dois termos, essas duas funções, querigmática, proclamação martírica, vida com Deus. Mateus capítulo 24, versículo 14, leiamos todos juntos. E será pregado este evangelho do reino, então virá o fim. Sem nenhum pressuposto escatológico aqui, porque não é o nosso assunto, a palavra de Deus nos fala que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este é um dos muitos textos bíblicos que concilia estes dois termos, sob a ação do Espírito Santo, que capacita, empodera a igreja a realizar a obra de Deus, que é a obra missionária, a pregação do nome de Jesus. Porque o texto nos diz que será pregado esse evangelho. A expressão grega aqui para pregado, esse será pregado, é kerichetesetai, que tem como raiz querigma. Esse será pregado, vamos agora fazer uma transliteração, esse será pregado querigmaticamente. Ele será pregado de maneira intencional, de maneira inteligível, de maneira comunicável. Esse será pregado aqui implica em nós falarmos em uma língua que é compreendida, nós falarmos com a nossa boca ou através de algum canal de comunicação e que a pessoa que está do outro lado possa ouvir e entender. Então essa pregação aqui tem como raiz este querigma, que é a proclamação inteligível do evangelho. Esse será pregado querigmaticamente, este evangelho. Aqui apenas um parênteses, essa questão aqui, uma questão exegética, porque quando nós falamos no original grego e lemos este evangelho, essa é uma ação objetiva. Eu só posso utilizar esse termo se eu utilizar de maneira objetiva. Este copo, este microfone, assim por diante. Então, alguns exegetas que se questionam que evangelho é este a que o texto se refere, possivelmente seria o evangelho prescrito aqui, ou descrito no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. O evangelho da perseverança e da salvação. Então vamos aqui compor e expor um pouco, explicar um pouco este versículo. E será pregado querigmaticamente, inteligivelmente, este evangelho da perseverança e da salvação do versículo anterior, que é o evangelho do reino, por todo o mundo. A expressão oikumene aqui para mundo é o mundo definido demograficamente, onde há gente, não cosmos, o mundo definido geograficamente, porque nós temos aí vários termos para mundo, no grego ático e no grego no koiné também, que é onde nós encontramos o original aqui do Novo Testamento. Temos o mundo definido geograficamente, o cosmos, onde há pessoas, aliás, onde há uma porção de terra, onde há locais que podem ou não ser habitados, e nós temos esse oikumene, que é o mundo definido demograficamente, onde há gente. Então, a ideia aqui não é apenas de ilhas, de desertos, de matas, mas onde há pessoas. Então, em tese, se um grupo humano fosse povoar a Lua, lá não seria cosmos, não seria planeta Terra, mas lá seria oikumene, seria mundo do ponto de vista em que há humanos em algum local. Então nós temos aqui esse será pregado querigmaticamente, inteligivelmente, este evangelho da perseverança e salvação, que é o evangelho do reino, por todo o mundo habitado. Vamos traduzir assim, por todo o mundo habitado. Para testemunho, para que, através de, a preposição aqui seria melhor colocada através do testemunho, não para testemunho, mas através do testemunho, porque o testemunho aqui é instrumento para essa proclamação audível do evangelho. Para testemunho, e a raiz de testemunho aqui é martíria. Nós temos querigma, e será pregado, proclamado de maneira inteligível, comunicável, compreensível, o evangelho da perseverança e da salvação em todo o mundo habitado, onde há pessoas, através do testemunho martírio.